Peço ao secretário que dê continuidade na ordem do dia. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Mairinque, Emerson José Ferreira Pinto, brasileiro, eleitor regular junto à Justiça Eleitoral, portador da célula de identidade RG número 8480-266-2, com endereço à rua Dr. Silvério Moura Garcia, 168, Santo Antônio, São Roque, amparado pelo direito assegurado no artigo 5º do inciso 34º da Constituição Federal de 1998, no termos de Decreto de Lei nº 201/1967, em seu artigo 5º, além do disposto à Lei Orgânica de Mairinque, no seu artigo 60, vem por essa denúncia encaminhar fatos suspeitos à administração municipal interina de Mairinque, representada pelo vereador Ovídio Alexandre Azini, que pode ensejar a prática da improbabilidade administrativa pela contratação com dispensa de licitação e sem comprovação de inexigibilidade da empresa para prestar serviços no atendimento no pronto-socorro pronto atendimento municipal, com pedido de exame e investigação para o consequente processo, após a instalação da Comissão Especial de Inquérito e de Investigação Processante de Cassação de Mandato do prefeito interino de Mairinque. O prefeito interino de Mairinque, vereador Ovídio Alexandre Azini, promoveu a contratação com dispensa de licitação e sem que se comprove a real necessidade e inexigibilidade para a formação de tal contrato. A empresa contratada para fazer atendimento público ao pronto atendimento. A Prefeitura de Mairinque firmou em 17 de janeiro de 2017 com a empresa Alexandra Aparecida Rodrigues ME, o contrato 001/2017 em anexo. O contrato foi celebrado com apenas 16 dias após posse do vereador Ovídio Alexandre Azini como prefeito interino de Mairinque. E dispensável observar que o contrato tem como objetivo a prestação de serviço de atendimento de balcão no pronto atendimento municipal, ou seja, atendimento por pessoas que não necessitam de capacitação técnica específica. O quadro funcional atual da Prefeitura de Mairinque possui pessoas capacitadas para prestar atendimento de balcão em uma unidade de saúde, já que não é necessário curso técnico ou específico em saúde para tal atendimento. Celebrar um contato com a empresa para fornecer mão de obra para esse tipo de atendimento, em termos de crise financeira e de necessidade a se fazer tipo de contenção de gastos, é uma imprudência do gestor público. Bastaria ao prefeito interino promover uma realocação aos funcionários administrativos em uma escala que atendesse necessidades do pronto atendimento municipal, sem prejuízo para outros departamentos de saúde. Mas não foi assim que se fez o prefeito interino. Com apenas 2 semanas de exercício provisório de prefeito, celebrou o contrato intempestivamente, dispensando processo licitatório quando poderia fazer com melhor análise de tempo. Afinal, a dispensa de processo licitatório segue regras claras e específicas. Há que se comprovar a necessidade urgente e inadiável para uma contratação emergencial, e esse certamente não é o caso do atendimento de balcão do pronto atendimento municipal. Estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 37, que as pessoas jurídicas de direito público estão submetidas ao regime de licitação, necessário para uma menor contratação e execução de serviços públicos. Verifica-se dessa forma que o texto constitucional exige que todas as contratações deverão ser realizadas mediante prévio processo licitatório, o qual constitui requisitos essencial à validade dos contratos. Como forma de regular o Instituto de Licitação, adveio a Lei 8.666/93, regulamentando o referido artigo constitucional, estabelecendo que a administração pública, inclusive na esfera municipal, deve observar o regime licitatório para a contratação de serviços. Conforme estabelecido no artigo 2º da Lei 8.666/93, somente os casos por ela especificados poderia ter poder público efetuar contratações diretamente, sem que realizasse o processo licitatório. A ressalva trazida tanto pela Constituição como pela lei diz respeito àqueles casos em que a licitação é inviável, ou mesmo sendo viável, não é conveniente para a administração ou sua realização. Licitação dispensada ou dispensável. No que se refere à licitação dispensável, há previsão, nos vários incisos do artigo 24 da Lei de Licitação e Contratos,
de diversas hipóteses em que, apesar do procedimento licitatório pode ser realizado, achou por bem o legislador não torná-lo obrigatório, desde que esteja expressamente justificado pelo administrador o motivo da dispensa, observância do princípio da motivação. Assim, estabeleceu o artigo 24 da mencionada lei. Artigo 24 é dispensável à licitação. A lei estabeleceu dessa forma para que o administrador dispensar a licitação, com fundamento no inciso 4º do artigo 24, deve o mesmo obedecer todos os seus requisitos, entre elas a inexistência de uma situação de emergência. As razões que motivaram o legislador a prever essa hipótese de dispensa é que, nesses casos, o administrador não terá tempo suficiente para realizar um procedimento licitatório, pois a urgência da situação exige a contratação imediata. Trata-se, na verdade, de uma hipótese legal que deve ser interpretada de forma prudente, pois vários administradores usam como meio de fraudar a obrigatoriedade da licitação. É que nos ensina a doutrina mais autorizada. A hipótese merece interpretação cautelosa. A contratação administrativa pressupõe atendimento às necessidades coletivas e supras individuais. Isso significa que a ausência da contratação representaria um prejuízo para o bem público, se não existisse um interesse em risco, nem caberia intervenção do Estado. A atividade pública não pode ser suprimida ou deferida para o futuro. Afinal, essas são características inerentes à administração pública. Na generalidade, os casos em que o Estado dispõe-se a contratar é motivado a atuar para evitar danos potencial. Toda e qualquer contratação administrativa retrata a necessidade e a conveniência de uma atuação conjugada entre o Estado e terceiros. Uma interpretação ampla do inciso 4º acarretaria, por isso, a dispensa de licitação como regra geral. O argumento da urgência sempre poderia ser utilizado. Ora, a ausência de licitação não constitui a regra, mas a exceção. O inciso 4º deve ser interpretado à luz desse princípio. O dispositivo enfocado refere-se aos casos em que o decurso de tempo necessário ao procedimento licitatório normal impediria a adoção de medidas indispensáveis para evitar danos irreparáveis. Quando fosse concluída a licitação, a dano já estaria concretizada. A dispensa da licitação e a contratação imediata representam uma modalidade de atividade acautelatória dos interesses que estão sob tutela estatal. Sob o conceito de emergência, prossegue o renomado autor. No caso específico da contratação direta, a emergência significa a necessidade de atendimento imediato a certos interesses, demora em realizar a prestação conduzida, risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para o seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores. Percebe-se assim que a situação de emergência que autoriza a contratação direta é aquela que realmente necessita de satisfação urgente, não há autorização àqueles casos em que a própria incúria do administrador gera a situação emergencial. Além da dispensa de licitação, agora temos um aditamento. Peço licença para referir um parágrafo que utilizei acima nessa peça. As razões que motivam o legislador a prever essa hipótese de dispensa é que, nesses casos, o administrador não terá tempo suficiente para realizar um procedimento licitatório, pois a urgência da situação exige a contratação imediata. Ocorre que o prefeito interino de Mairinque promoveu um aditamento no contrato celebrando com a empresa, conforme se comprova no Diário Oficial, Poder Executivo, 18 de março de 2017, em anexo, além de insistir na dispensa de contratos, ainda que fossem necessários. E, nesse caso, não tem nenhuma hipótese. O prefeito interino ainda promove um aditamento. Com fulcro na Constituição e com suporte na necessidade de combater esses agentes públicos que cometem atos não condizentes com a moralidade, adveio a Lei número 8.429/92, estabelecendo sanções aos agentes públicos que se enriquecem ilicitamente, artigo 9º, causem prejuízo ao erário, artigo 10º, ou violem os princípios administrativos constitucionais, artigo número 11. Nesses, a diapação estabelece o artigo 10, inciso
8º da Lei 8.429/92. A conduta do prefeito interino de Mairinque, vereador Ovidio Alexandre Azini, portanto, se amolda perfeitamente no inciso 8º do mencionado artigo, eis que dispensou o processo licitatório de forma indevida ao contratar diretamente, sem que se promove a necessidade de urgência. O serviço de atendimento de balcão, que poderia ser feito com a realocação de funcionários públicos, até mesmo por um processo licitatório fosse realizado. Convicto de uma justa apuração dos fatos, que ora levam ao conhecimento da Câmara Municipal de Mairinque, expresso meu respeito e admiração, solicitando que a devida apuração, com a consequente instauração da Comissão Especial de Inquérito e de Investigação processante para se julgar a cassação de mandato do prefeito interino de Mairinque. Mairinque, 28 de março de 2017, Emerson José Ferreira Pinto. Vai ler os contratos, não, né? Referente ao processo 670/2017, Ovidio Alexandre Azini, brasileiro, casado, atualmente prefeito interino do município de Mairinque, portador da RG número 19.509.975-8, inscrito no CPF número 122.573.988-82, com domicílio na Avenida Lamartine Navarro, número 514, centro de Mairinque, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para, dentro do prazo legal e regimental, oferecer a defesa prévia. A denúncia apresentada, aduzindo matéria preliminar de mérito, que afinal deverá ser acolhida para arquivamento do processo, tudo na conformidade com o que passa a expor para afinal requerer. Preliminarmente, de-se anotar que o autor da denúncia constante nesses autos já é figura conhecida no município, sendo que já aviou outros 3 pedidos de cassação contra o peticionário, sendo todos eles desacolhidos por essa egrégia Casa de Leis. Ademais, ele já foi condenado a indenizar um servidor municipal que na época ocupava cargo comissionário de subcomandante da Guarda Municipal. De-se anotar que o autor da sua ONG detém vários processos contra si, conforme se infere os documentos em anexo. Deste modo, não há como dar créditos a argumentos de uma pessoa que já teve ato coibido pelo judiciário, no claro propósito de denegrir a imagem de chefes executivos de gestão passadas e que não são mais apoiados por ele. Ademais, o autor é conhecido por apresentar denuncismos, já que circula pela região representando políticos. Imperioso ressaltar que a palavra denuncismo, posta acima, não existe no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, mas muito certamente a conhece, tornando-a cada vez mais presente e atuante no dia a dia do convívio da sociedade. No dicionário digital, Aulete aparece denuncismo como sendo publicação por meios de comunicação de pretensos fatos ou ocorrências não apurado com o rigor da ética jornalística e que se promove em escândalo a sensacionalismo, geralmente visa a atingir a reputação de indivíduo que de um mesmo grupo ou de mesmo poderes constituídos. O denuncismo normalmente interessa mais aos culpados e agride os inocentes e a justiça. Assim, nas palavras de Daniel Marques de Camargo, no brilhante texto publicado pelo site Jus Brasil. Muitas vezes as pessoas que praticam denuncismo já é imbuída de má-fé, deslealdade, improbidade, falta de princípios, senso de justiça e valores sólidos, mas também de uma sustentabilidade exagerada e manejada a esmo, que provém de pessoas que se apresentam com essa lamentável característica e com lastimável assiduidade. Muitos existem que não extremamente sensíveis e atentos aos seus exclusivos interesses, mas absolutamente indiferentes do que toca um mínimo de respeito e consideração aos bens da vida alheia. Assim, o manejo do denuncismo esconde a vingança, tendo o fito de simplesmente incomodar.
nascem tais reclamos daquela censurável e exagerada sensibilidade que atormenta os seres, o egocentrismo, o estrelismo, quando brotam, dilaceram o dever de urbanidade a respeito ao outro. É pertinente lembrar, para que a estrela de cada um brilhe, não é preciso apagar e diminuir a do outro. Objetivo da presente defesa. O objetivo, princípio da presente defesa é a rejeição por parte dessa Igreja Câmara da denúncia oferecida por Emerson José Ferreira Pinto. Síntese inicial. Na peça inaugural consta pedido de cassação do mandato do prefeito interino pela suposta prática de improbidade administrativa por violação à lei de licitação, visto que dispensou indevidamente o processo licitatório ao contratar a empresa Alexandre Aparecida Rodrigues M.E. Da realidade dos fatos, a Constituição Federal exigiu no seu artigo 37 que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições e todos os concorrentes. Há exceções à regra na licitação deve ser prevista em lei. É o caso da contratação direta, mediante dispensa, no caso de emergência que socorreu no tocante aos fatos evidenciados. Com efeito, a contratação direta emergencial se baseia em situações excepcionais, em que o fato extraordinário que foge à previsibilidade ordinária do administrador traz a necessidade irresistível de a administração contratar em curto espaço de tempo que se mostra incompatível em tramitação de uma licitação. Nesse sentido, reza o artigo 24 da Lei número 8.666/93, inverbs. Artigo 24, indispensação da licitação. Assim, havendo uma necessidade pública que muitas vezes não pode ficar insatisfeita, enquanto se espera a realização regular de uma licitação, é admitiva em caráter excepcional, em contratação direta pelo tempo estritamente necessário à realização do novo certame. Isto é o que se verificou o caso sob exame. Haja vista que a interinidade do governo já demonstra a urgência na contratação, pois o município passou por abruptas situações que justificam a contratação da mesma de modo em que se verificou. Portanto, ficou devidamente caracterizada a urgência de atendimento à situação que poderia ocasionar prejuízos à população. Deste modo, não há que se falar de inexistência de situação emergencial, visto que a situação pelo qual passa o município é sui generis, o que justifica a contratação direta. Se ocorresse a interrupção da prestação de serviços para aguardar um certame, isso seria maléfico para a sociedade e desnaturalizada a própria natureza da prestação de serviço, que tem na continuidade de uma das suas características essenciais. Logo, a situação da emergência legal restou caracterizada ou ensejou a contratação direta. De que significar consignar que a contratação direta não se revelou como burla aos princípios administrativos. Em primeiro lugar, a lei exige que o contrato seja somente celebrado após o procedimento simplificado da concorrência, para justificar a escolha do executante de modo a garantir uma disputa entre potenciais fornecedores no artigo 26 do parágrafo único da Lei número 8.666/93. Se tratasse da compra de bens mediante dispensa com base no pequeno valor, a competição se daria pelo sistema de cotação eletrônica, conforme manda o artigo 4 do parágrafo 2º do decreto 5.450/2005, que foi regulamentado na portaria número 306/2001 pelo MPOG. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, mas o gestor buscou a realização, na maior medida possível, do princípio da competição, artigo 3 da Lei número 8.666/93. Isto que consultou o número possível de fornecedores ou executantes para integral atendimento dos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/93. E selecionou a proposta mais vantajosa para a administração. Anote-se que a contratação da empresa se deu quando o peticionário estava somente 16 dias na administração municipal, e que denota a impossibilidade de se realizar um procedimento licitatório normal
ante os prejuízos que isso poderia causar, pois é de conhecimento geral a demora e a burocracia que demanda nos processos licitatórios. Ademais, o contrato da empresa que realizava o serviço de recursos humanos, do PA, se exauriu em 10 de dezembro de 2016, no apagar das luzes da gestão anterior. Quando se iniciou a administração, a situação estava precária e que ensejou a dispensa de licitação. Portanto, não comete ato de improbidade administrativa nem crime de dispensa indevida de licitação. O gestor, que em razão de algum problema administrativo, vê na premenem necessidade de efetuar uma contratação direta para satisfazer o interesse público, evitando um mal maior, num prejuízo de proporcionalidade seria deixar a população desprovida do resultado da contratação, como ocorreu no caso da questão. Diz-se que, na gestão passada, os serviços questionados na representação eram efetuados por empresas terceirizadas, conforme se depreende dos documentos em anexo. Assim, não tem razão das alegações que o serviço de RH do pronto atendimento poderiam ser prestados servidores efetivos, visto que sempre foram por empresas que participaram de certames. Novamente, repita-se que o intuito da propositura da presente representação tem claramente o viés politiqueiro, pois é sabido que o autor apoiava o governo anterior e que macula suas alegações pela suspeição tanto na esfera civil quanto na criminal. Verifica-se que a representação está eivada de afirmações inverídicas, que somente tem o claro intuito de denegrir a imagem do prefeito interino, no qual o autor se utiliza de expedientes inverídicos e ardis para obter o seu intento. Sobre o tema, é imperiosa a citação do seguinte excerto: é bem sabido que ele empregará os esforços para sustentar sua denúncia, para demonstrar a sua sinceridade, ao que é, aliás, obrigado pelas penas decreta contra a calúnia. E depois o fato de denunciar uma concidadão é um ato insólito, e que desperta logo a sustentabilidade do juiz. Muitas vezes não é motivo nobre, uma razão de interesse público que impele o denunciante, e sentimos-nos levados a ver o seu ato o resultado de ódio e de um sórdido interesse particular. Em arrante, coleciona-se a lição de Edgar de Moura Bittencourt. Que o juiz se contente com a confirmação grave, sem apurar sua real consistência. Nem se deixe impressionar pelo rótulo social ou funcional do depoente, porque nesta, não se obstante sua qualificação, pode abrigar-se a mentira, consistente ou inconsciente, maldosa, covarde ou inocente, mas de qualquer modo, mentira. Ao intentar diversos denuncismos, o autor deve ter a ciência que a prática, o crime previsto no artigo 339 do Código Penal, ao dar causa à instauração de investigação administrativa ou ação da improbidade administrativa contra o prefeito interino. Deste modo, tem-se que já somam 8 denuncismos em face do prefeito interino, devendo essa prática espúria e criminosa ser coibida. As medidas judiciáveis serão tomadas, pois o que se verifica é a utilização dessa casa legislativa somente para denegrir a imagem do prefeito em exercício. Pelo exposto, pugna pelo arquivamento da representação por total falta de embasamento legal, visto ser um despropósito, uma banalização da ideia, improbabilidade administrativa, considerá-la ocorrente pela dispensa, totalmente motivada de licitação, antes da configuração de situação emergencial verificada. Nesses termos, aguarda deferimento, Mairink, 17 de abril de 2017, prefeito interino Ovidio Alexandre Azini. Encerrada a leitura, passaremos à votação. Peço ao senhor secretário que faça chamar os senhores vereadores para a votação do protocolo número 670/2017. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Vereador Pastor Kennedy Marques, rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Vereador Professor Giovanni. Aprovo.
Vereador Rafael da Ípica. Rejeito. Vereador Bila. Aprovo. Vereador Dizão. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador André do Bar. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Rejeito. Vereador Zé da Vaca. Rejeito. Vereador Rodrigues. Rejeito. O pedido protocolo no 670/2017 foi rejeitado por 10 votos a 2. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, secretário. Queria pedir 5 minutos de recesso. Cuidar um pouquinho da voz. Atendendo ao pedido do senhor secretário, 5 minutos de intervalo.